Então, resolvi gravar um vídeo diferente aqui. Normalmente de tarde eu saio para dar uma caminhada para ver o pôr do sol, mas nesse momento o pôr do sol já tá indo embora, mas a vista tá bem bonita ainda. E aqui perto de casa tem um mato. É, esses dias eu tava pensando sobre o que nos diferencia dos animais, por o que a nossa inteligência, porque a gente consegue de algum jeito se sobressair dos animais. A gente é o mamífero predominante aí na Terra, né? É, vamos para o primeiro obstáculo aqui. E, e na minha reflexão, eu acabei entendendo que o homem, ele não é o pensamento. O homem não é esse ser pensante aqui, esse ser instintivo, esse ser humano em si, sabe? A gente é além dos nossos pensamentos, a gente consegue analisar os nossos pensamentos, a gente consegue analisar o pensamento dos outros. Então a gente, conforme vai se desenvolvendo e vai crescendo como ser, a gente consegue controlar alguns tipos de instintos, né? Um instinto básico onde o ser, quanto mais ele evolui, ele entende o domínio sobre o instinto sexual, sobre o instinto da raiva, sobre os instintos o instinto do medo, tudo aquilo que vem de impulsório, né? Já o animal, o cachorro, o gato, a onça, o tigre, eu penso que eles são os pensamentos dele. É meio que penso, logo ajo, e não existe essa análise, é 100% instintivo, sabe? É, por isso que a gente consegue analisar a situação, a gente consegue identificar uma lei, questão de causa e efeito, estudar a nossa vida, saber o que a gente tem que mudar, o que não tem. Isso, lógico, eu estou falando de um ser que busca evolução, né? Que busca ter um conhecimento melhor, uma leitura melhor, em se analisar, se entender, né? Isso eu estou falando um ser que busca uma evolução mesmo. Por isso que eu falo que existem seres humanos hoje que são 100% animais. O que isso significa? Ah, elas são 100% instintivas. Elas são moldadas conforme o ambiente, elas agem conforme as repercussões do ambiente, sabe? Então, se naquele momento ela sente medo, porque o ambiente proporciona isso, ela não tem uma autoanálise, uma frieza para identificar o porquê ela está com medo e se esse medo é legítimo, não é apenas um momento de se defender, é alguma coisa que o corpo está ativando por ser instintivo, certo? Então, o animal em si, eu pago pau muito pro instinto do gato, sabe? O felino. Como eles são rápidos, como eles agem, sabe? Eles não hesitam. É, e esse seria também um ponto negativo do ser humano pro animal, né? O ser humano, a partir do momento que ele pensa, e às vezes pensa demais, né? Deixa de agir, né? Se existe ali um desequilíbrio entre a mente e o instinto, que esse é um dos limbos para quem começa uma caminhada de evolução, é conseguir melhorar o seu campo de pensamento e de imaginação, mas só que você acaba se perdendo e acaba flutuando nisso, né? Eu, eu percebo isso quando eu fumo algum tipo de erva, uso a THC. Ela, por um lado, ajuda você expandir a mente, ajuda você acessar outros tipos de frequências e acessar outras conexões neurais, mas só que se você não tomar cuidado com isso, você para de agir, né? Porque seria a próxima etapa do ser humano, né? Seria a próxima etapa além do instinto.
que é o pensamento. Então, a gente vive em mundos vibratórios e de camada, onde o pensamento ele é uma camada mais elevada que o instinto, que a carne, que o sentimento, né? O problema é quando isso se embola e você tem o primeiro contato com isso, se 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 vislumbra disso e fica nisso, né? Se a gente sabe que a ferramenta essencial do mago é a vontade, então o mago ele consegue trazer do mundo imaginário, do mundo lúdico, para esse mundo instintivo que é o nosso sentimento, a terra, a matéria, né? Através da vontade. Então a gente consegue identificar essas duas separações, né? Então, então uma alienação religiosa, uma pessoa muito apegada à sexualidade, vícios em droga, essas coisas é muito instintivo, né? É muito dominado pelo que está sentindo ali no momento. Não estou falando que eu não tenho vícios, essas coisas, é uma reflexão, até mesmo por mim mesmo. As reflexões elas nascem através da nossa vivência, né? Então eu percebo ciclos e algumas vezes eu entro em alguns loops de sentimentos que às vezes eu preciso de pessoas externas me mostrando isso, porque eu não consigo analisar isso porque é normal. A gente vem de uma série de de traumas e coisas automáticas que muitas vezes não conseguimos ver que a gente está no automático e as pessoas muitas vezes precisam nos indicar, sabe? Minha esposa ultimamente fez isso comigo. Ela. Peraí.